Fala, futuro aprovado, fala, futuro aprovado. Eu sou o professor Walter Broto e a nossa aula de hoje ela é muito especial. Preparei uma premonição para o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Separei ali os principais tópicos do edital para que a gente consiga fazer uma revisão e você chegar muito bem na prova de domingo. Como você já sabe, sem enrolação, vamos embora lá para a nossa aula de hoje. Primeira questão diz assim: qual das sentenças a seguir pode ser classificada como proposição? Bom, para você responder um problema como esse, você responde o que não é uma proposição. Não são proposições sentenças exclamativas, sentenças interrogativas, sentenças abertas, certo? Sentenças sem verbo, certo? Verbos no imperativo, certo? E os paradoxos, ok? Essas são as que não são proposições. A minha dica é você já ir nas alternativas e olhar para o final, porque sentenças exclamativas e interrogativas, elas já estão na cara. Daí, ó, quando você vai para o final, ó, letra A não pode ser sentença interrogativa. Letra B não pode ser, sentença exclamativa, né? Letra B, sentença interrogativa. Letra C, sentença exclamativa. Então você já elimina A, B e C. Letra D e letra E sobrou pra gente. Na letra D, você tem aqui, ó, lave a louça para mim. Você tem uma ordem ou um pedido. Verbo no imperativo, letra D está eliminada. Então, nesse caso, é uma proposição, letra E. São Paulo é capital do Brasil. E aí, ó, lembra que a proposição são sentenças que podem ser classificadas como verdadeiras ou como falsas. Ok? E aí, seguimos. Próxima questão. Se o céu não é azul, então o mar é azul. Se o céu é azul, então o cão não late. Ora, o cão late. Bom, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui premissas, né? Premissas, elas são sempre verdadeiras. Então a gente parte do princípio que o cão late é verdade. Depois nós temos outras premissas aqui, ó, mais uma premissa que também é verdadeira e mais outra premissa, deixa eu pegar outra cor, e mais outra premissa que ela é verdadeira. A sentença inteira ela é verdadeira. Já te adianto que quando aparece em prova, cara, a chance de ser uma premissa que tenha a condicional, né, como o seu conectivo, o famoso se então, é muito grande, tá? Então, geralmente, tá? Na maioria das vezes, fica com a condicional. E aí, o que que você precisa lembrar? A condicional, né? O P, então que, ele só é falso, só tem um caso onde a condicional ela é falsa, que é o Vera Fischer. Ou seja, se a segunda proposição for falsa, em hipótese nenhuma, a primeira proposição pode ser verdadeira, certo? Óbvio, desde que você queira, né, que o resultado da proposição inteira seja verdadeiro. Aí vamos lá, ó. O cão late. Essa é a nossa premissa, certo? Se o cão late é verdade, é porque a sua negação ela é falsa. E aí você vai nas outras sentenças procurar onde ele fala o cão. E aí você olha aqui, ó. O cão não late. Bom, o cão late é verdade. O cão não late, essa sentença ela é falsa. Mas aí eu quero que você repare que aqui nós temos um se então. Lembra que a premissa inteira é verdadeira. Então você tem, ó, F, o resultado tem que ser verdadeiro e nós estamos diante de uma condicional. Certo? Nós estamos diante de uma condicional. Bom, na condicional, o único caso aonde é falso é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Se a segunda é falsa e eu quero um resultado verdadeiro, em hipótese nenhuma, a primeira proposição pode ser verdadeira. Portanto, você conclui que a primeira proposição ela é falsa. O céu é azul,
Isso é falso. O céu é azul é falso. Isso significa que a sua negação, o céu não é azul, é verdadeiro. E aí, de novo, estamos com uma condicional. Ó. Se o céu não é azul, então o mar é azul. Vamos lá. Você chegou que a primeira proposição é verdadeira, estamos com uma condicional. O resultado da proposição inteira precisa ser verdadeiro. Na condicional, só acontece falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Bom, se a primeira é verdadeira e eu quero que o resultado da proposição seja verdadeiro, eu não posso ter o VF, eu não posso ter o Vera Fischer. Portanto, você conclui que o resultado da segunda também é verdadeiro. Então, você conclui que o mar é azul. Então, chegamos à conclusão que o céu não é azul e o mar é azul. E aí vamos para as alternativas. O cão não late? Bom, o cão late. Isso é a premissa que foi dada, tá fora. O céu é azul? O céu é azul é falso. Também tá fora, né? O céu não é azul? Isso é verdade. E o mar é azul? Isso também é verdade. Letra C é o nosso gabarito. Vamos olhar as outras. O cão não late? Bom, essa já está eliminada desde o início. O cão não late? Também já está eliminada desde o início, tá? Então, gabarito aí, letra C. Próxima questão. Uma questão, né, um assunto que eu tenho apostado bastante, né, dando aula para os alunos, é a parte de altura máxima, valor máximo, valor mínimo, tá? Então, coloca um asterisco aí, coloca um asterisco nessa questão, nesse assunto, tá? E vale a pena, se você não estudou ainda, dar uma revisada nesse ponto, assiste a solução dessa questão aí umas 2 a 3 vezes, tá? E aí você já vai entender o que é, como faz e já vai conseguir se safar na prova. Então vamos lá. Uma empresa de tecnologia lançou um novo modelo de drone e deseja calcular a altura máxima em metros que ele pode atingir, que é modelada pela função do segundo grau, h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 20t, onde t é o tempo em segundos após o drone começar a subir. Qual é a altura máxima que o drone atinge? Bom, cara, a chance de ser um problema de função do segundo grau que peça valor máximo ou valor mínimo é muito grande, tá? Seja máximo ou seja mínimo, isso depende apenas do coeficiente A para interpretação, tá? Você vai usar a mesma fórmula, que é o seguinte: você vai ter que calcular o x do vértice ou o y do vértice, certo? E aí você precisa saber a interpretação. O x do vértice, ele é o gerador do máximo ou do mínimo. E o y do vértice, ele é o máximo, ele é o valor mínimo. Então, quando o problema diz assim, ó, qual é a altura máxima, ele está se referindo ao y do vértice, certo? O x do vértice aqui seria em que tempo essa altura máxima aconteceu. Então, o x do vértice seria o tempo quando a altura máxima acontece. Então, ele seria o gerador desse máximo. Beleza? Então, essa interpretação faz toda a diferença. Walter, mas estou na dúvida ainda, o que eu faço? Cara, calcula o x do vértice menos b sobre 2a. Calcula ele sempre. Calcula ele sempre. E aí, depois que você calcular ele, você vai pegar o resultado dele e vai trocar aqui. Vai trocar na lei de formação. Fazendo isso, você vai encontrar o y do vértice. Então, ó, eu quero usar a fórmula menos delta sobre 4a. Você pode usar a fórmula, fica à vontade, ou você vai guardar o que eu estou te falando. Calcula o x do vértice sempre. O resultado que você encontrar, troca lá na lei de formação. Beleza? E aí, vamos lá. Ó. Calculando o x do vértice aqui, nós temos menos b. O b aqui ó, é 20.
Então, vai ficar menos 20 dividido por 2 vezes o menos 5. Isso é menos 20 dividido por menos 10. Menos e menos vai dar mais. 20 dividido por 10, isso é 2. Então, em 2 segundos, que é o x do vértice, o drone atinge a sua altura máxima. Bom, mas qual é essa altura máxima? Agora você vai pegar essa informação e vai trocar na lei da função. Então, o h de 2 vai ser menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 20 vezes 2. Calcula a potência aqui primeiro, ó. Cuidado aí para não fazer cálculo errado. Então, isso é menos 5 vezes 2 ao quadrado é 4, mais 20 vezes 2, isso é 40. Menos 5 vezes 4, isso é menos 20. Menos 20 mais 40, isso é 20 positivo. Então, o drone, né, atinge a sua altura máxima em 20 metros. Gabarito, letra C. Tá bom? Então, cuidado aí com problemas de máximo ou mínimo, tá? E o que você vai fazer? Calcula o x do vértice menos b sobre 2a. Walter, eu estou com dúvida em identificar. A função do segundo grau, ela é sempre ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Isso aqui é a função em função de x, função do segundo grau. E aí, ó, você vai olhar o número que está na frente do x ao quadrado, o número que está na frente do x e o termo independente, o termo que está sozinho ali sem x. O a, o b e o c são os números que aparecem. Então, o a aqui era menos 5, o b era 20 e o c não tem, então ele seria o zero. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Questão número 4 diz assim: o almoço executivo no restaurante Comer Bem possui 2 opções de entrada, 3 opções de prato principal e 2 opções de sobremesa. Para beber, pode-se escolher entre refrigerante, suco, água e cerveja. João vai começar a frequentar esse restaurante diariamente e quer pedir em cada dia uma combinação diferente de opções. Quantos dias João conseguirá pedir cardápios distintos? Então vamos lá. Vamos calcular a quantidade de dias que ele tem, né, para pedir um cardápio ali distinto, variado. Bom, vamos supor então, né, isso é mais ou menos o que o problema quer, é que ele peça uma opção de cada, né? Então ele tem que escolher a entrada, ele tem que escolher o prato principal, ele tem que escolher a sua sobremesa e ele tem que escolher a sua bebida, certo? Então aqui, ó, só para ficar claro, entrada, prato principal, sobremesa e a bebida, certo? Daí, ó, para cada um, ele tem uma determinada quantidade. Então, para a entrada, ele tem 2 opções. Para o prato principal, ele tem 3 opções. Para a sobremesa, ele tem 2 opções. E para a bebida, ele tem 1, 2, 3, 4 opções. Para a gente descobrir o total de opções que ele tem, né, em fazer combinações diferentes, basta a gente multiplicar todos esses valores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 4, 48. Isso é a letra D de dado. Princípio fundamental da contagem. Questão número 5. O número de anagramas da palavra Mossoró. Vamos lá. Anagrama é a mesma coisa que permutação, do que embaralhamento, tá? Bom, então a gente quer permutar a palavra Mossoró. Acontece que a palavra Mossoró, ela tem elementos repetidos, certo? A letra O aparece 3 vezes. A letra S aparece 2 vezes, tá? Isso você precisa corrigir. Por quê, Walter? Vamos olhar aqui para a palavra casa rapidinho. Se a gente pegar a palavra casa e trocar esse A com esse, o resultado gerado é o mesmo. Então, ao trocar um A com o outro, você não gera um resultado diferente, você não gera uma permutação diferente.
Você não gerou um embaralhamento diferente, certo? E isso acontece em diversos, né, embaralhamentos da palavra casa. Quando você tem elementos repetidos, é necessário fazer essa correção, tá? Você precisa corrigir essa quantidade de vezes que você vai contar, né, de forma excessiva. Daí, o que você vai fazer? Aplicar a fórmula. Permutação com elementos repetidos. Você tem N termos, que é o total de termos, e eu vou colocar assim, ó, A, B e C, por exemplo, tá? O A, o B e o C é a quantidade de termos que se repetem. Então, a fórmula seria essa aqui, ó. N fatorial dividido por A fatorial, B fatorial, C fatorial. Na palavra Mossoró, o que você vai fazer? Contar quantas letras ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é uma permutação de 7 letras. Aí, agora você vai contar quantas letras se repetem, certo? A letra O aparece 1, 2, 3 vezes. Então, vou colocar o 3 aqui em cima. A letra S aparece 1, 2. Então, vou colocar o 2 aqui em cima, certo? A letra M não aparece mais e a letra R não aparece mais. Não preciso escrever. Então, aplicando na fórmula, nós temos 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Agora, a gente vai fazer esse cálculo. Isso é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parou aqui. Por quê? Porque 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. O 2 fatorial, só para a gente vai fazer o cálculo logo, 2 fatorial é 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é quanto? É 2, né? Então, aqui embaixo ó, vai ter um 2 ainda. Então, ó, simplificou aqui ó, o 4 com o 2, aqui deu 2. Agora, a gente vai multiplicar tudo. 7 vezes 6, 42, vezes 5 vezes 2, vezes 10. Então, o resultado é 420. Letra B de bola. Próxima questão. Observe os conjuntos A, B e C abaixo. Então, nós temos aqui os conjuntos. Calcule A união B interseção com C. Então, a gente tem que calcular isso, né? Bom, o que é A união B? É o conjunto formado pelos elementos que fazem parte ou do A ou do B, né? Basta que esteja em um deles. Então, ó, vai ser formado por todo mundo, né? Então, vamos lá, vamos copiar todo mundo, ó. 2, 5, 7, 9 e 10. Copiamos todo o A. No B agora, a gente não precisa escrever quem a gente já escreveu, ó. O B, o 2 a gente já escreveu, o 5 a gente já escreveu, o 9 a gente já escreveu. Então, a gente vai acrescentar a união o 4 e o 6. Agora, nós vamos fazer a união B, interseção com o conjunto C. Ou seja, aqueles elementos que vão fazer parte dos dois conjuntos simultaneamente, tá? Então, vamos olhar para o C e para o conjunto união. Quem tiver nos dois ao mesmo tempo, simultaneamente, fará parte, né, desse conjunto. Então, ó, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Nós temos, ó, o 5, o 5, o 7, o 7, o 9, o 9, certo? O 11 não tem, o 3 não tem. Logo, a união B interseção com C é formado pelos elementos 5, 7 e 9. Gabarito, letra C de casa. Beleza? Próxima questão. Questão número 7. Bom, mas antes da gente continuar, deixa aqui embaixo nos comentários assim, ó. Deixa escrito aí. Eu vou ser aprovado, tá? E aí, depois da prova, você volta aqui e me conta aí o que você achou da prova, mas deixa aí embaixo nos comentários se esse vídeo está te ajudando a revisar tópicos e deixa aqui uma mensagem, eu vou ser aprovado, até para você incentivar e fazer essa promessa pública que você vai conseguir ser aprovado, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a questão número 7.
Questão número 7 diz assim: nas figuras abaixo, uma regra lógica que relaciona os números que estão fora do triângulo com os números que estão dentro dos triângulos. Então, existe uma regra que vai relacionar os números daqui de fora com o número que está dentro. De acordo com essa lei de formação, o número que deve estar dentro do último triângulo é... Então, vamos lá. A gente tem que encontrar, né, problemas de sequência. Você precisa sempre ter isso em mente. Você vai procurar, né, uma regra, uma lei que faça relação entre os termos, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Se você reparar, ó, os números de fora, né, ele diz que se relacionam com o número de dentro. Se você somar esses dois números, 1 mais 2 dá 3. E se você pegar essa soma e multiplicar com o número da base, dá 9. Então, a gente fez 1 mais 2, que são os lados, né, da esquerda e da direita, e multiplicou pelo número da base. O resultado foi o número de dentro. Vamos ver se isso vai funcionar. 2 mais 3, o número da direita com o da esquerda, multiplicado pelo número da base. 5 vezes 4, 20. Funcionou de novo, né? 3 mais 4, número da direita com o número da esquerda, multiplicado pelo número da base. 3 mais 4, 7. 7 vezes 5, 35. Funcionou de novo, né? Então, ó, isso vai ser 4 mais 5 vezes 6. 4 mais 5, isso é 9. 9 vezes 6, isso é 54. Letra A. Questão número 8. Considere a seguinte proposição lógica. Se eu não ganhei na loteria, então venderei meu carro. Qual dessas proposições abaixo é equivalente à proposição acima? Para e anota. Nós temos aqui um pedido de equivalência, ok? E aí, você vai olhar qual é o conectivo, certo? O conectivo é uma condicional, beleza? A condicional, ela tem duas equivalências lógicas. Então, nas alternativas, uma delas vai aparecer, certo? Aqui eu já até consigo saber qual ele está usando por causa do início das alternativas, tá? Mas, quando ele coloca outros inícios, você precisa analisar as duas equivalências. Mas vamos lá. A condicional P, então Q, ok? Tem duas equivalências lógicas. A primeira e a segunda. Não necessariamente uma ordem de preferência. Então, uma delas aparece nas alternativas. A primeira, você vai guardar assim, ó. Neymar sentou. Vou até destacar isso aqui, ó. Ó. Neymar, vou colocar assim, ó. Sentou. Olha que legal. O que é isso? Bom, Neymar sentou é o seguinte, é o nega, é o mantém, certo? E você vai trocar o se pelo ou, certo? E quando acontece dele te dar uma proposição com o ou, você vai trocar pelo quê? Pelo se. Então, a equivalência lógica do P condicional Q é o Neymar sentou. Você troca o se pelo ou, e quando ele te dá uma sentença com ou, você troca pelo se, tá? E a segunda equivalência lógica é a contrapositiva. Certo? O que é a contrapositiva? A contrapositiva também é conhecida como regra do X, certo? O que você vai fazer? Você tem ali a condicional P, então Q, certo? Você vai trocar, ó, o Q vem para frente, o P vai para depois, certo? Mantém a condicional
e você vai negar as duas. É o que, então não P. Certo? Então, nega as duas, troca a ordem. E aqui, ó, você mantém a condicional. Você mantém o se, então. E aí, por isso que eu te disse que nessa questão, você já consegue saber qual das equivalências ele utilizou. Por quê? Porque tudo começa com o se, tá vendo? Se tudo começa com se, é porque ele utilizou da equivalência contrapositiva, tá bom? Aqui tá parecendo que é um P maiúsculo, mas é minúsculo aqui, tá? É para C, né? Deixa eu voltar aqui só para corrigir contrapositiva, tá? Aí vamos lá. Vamos fazer então, ó, nega a segunda, traz para frente. Nega a primeira e leva para depois do sim, então. Então vamos olhar para a segunda proposição. Não venderei meu carro. Certo? Você tem que fazer o quê? Negar as duas. Então, ó, se eu não venderei meu carro, se eu não vender meu carro, se eu não vender meu carro, então o quê? Eu não ganhei na loteria, vai virar o não. O não é uma afirmação. Então, se eu não vender meu carro, então eu ganhei na loteria. Gabarito aqui, ó, letra A, ok? Então, guarda essas duas equivalências lógicas aqui, tá? Do se, então. Próxima questão. Questão número 9. Qual é a chance de, em 2 lançamentos consecutivos de um dado de 9 faces numeradas de 1 a 9, obtermos um número par no primeiro lançamento e um número ímpar no segundo lançamento? Vamos lá. A gente está lançando, né, um dado, ok? E ele tem as faces numeradas de 1 a 9. E a gente quer que saia um número par no primeiro e um número ímpar no segundo. Bom, primeira coisa que você faz é, quais são os números pares? 2, 4, 6 e 8, né? De 1 a 9, quais são os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Correto? Bom, aí vamos lá. Qual é a chance de lançarmos 2 dados consecutivos? Fácil numerado, obtemos um número par. A gente quer a probabilidade. A probabilidade de um evento acontecer é dado pelo que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Certo? Então, qual é a chance de você lançar um dado e o primeiro número ser par? 1, 2, 3, 4. 4 sobre 9, porque de 1 a 9 você tem 9 números. Agora, o E é multiplicativo, então multiplica. Qual é a chance agora de você lançar o dado e sair um número ímpar? O segundo número ele é ímpar. Você tem quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5 opções. Sobre o total de números nesse dado, que é 9. Certo? Então, multiplicou 4 vezes 5, isso é 20. 9 vezes 9, isso é 81. Então, a chance de sair um número par no primeiro e um número ímpar no segundo é 9 sobre 81, letra C. Beleza? Próxima questão, questão número 10. A tabela abaixo apresenta a quantidade de funcionários de 5 confecções de uma roupa, 5 confecções de roupas de uma determinada cidade. Nesse sentido, é correto afirmar que a variância, variância, pode ser que você nem tenha estudado isso, hein? Que a variância, tá, da quantidade de funcionários dessas confecções é igual a. Vamos lá. Variância. A variância. Ok? Como é que você calcula a variância? Vou colocar aqui. A variância é a média dos
quadrados dos desvios. Olha só, você vai ter os termos, tá? Vou chamar de x1, x2, x3, x4, x5, tá? Você vai ter lá N termos. Então, você vai pegar cada termo e vai subtrair a média deles, certo? Isso é o desvio. Aí, agora, você vai elevar ao quadrado. E aí, você vai somando tudo, né? Então, ó, x2 menos a média ao quadrado. E você vai fazer isso para todos os termos, certo? Por isso que é a média do quadrado dos desvios, tá? E aí, ó, se são n termos, você vai dividir por n. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a média. E aí, vamos lá. Calculando a média, somar tudo, né? 8 com mais 7, 15. 15 com mais 5, 20. 9 com mais 6 dá 15. 20 com mais 15, 35. Somou tudo, divide pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5 termos. 35 dividido por 5, isso é 7. Então, a média é 7. Aí, agora, como é que você vai calcular a variância? Você vai pegar cada termo, ó, vou até colocar aqui, ó, colocar aqui, ó, para você ver. Você vai pegar cada termo e vai subtrair de cada um deles, a média. Então, ó, vai ficar assim, ó, 8. Então, já vou até escrever, ó. Você vai subtrair aqui, ó, menos a média, menos a média, menos a média, menos a média e menos a média. Vamos fazer essa conta de todos eles, tá? Só para a gente não ficar com um espaço muito grande aqui. 8 menos 7, 1. 5 menos 7, menos 2. 7 menos 7, 0, né? 9 menos 7, 2. 6 menos 7, menos 1. Só que é os desvios ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Tudo isso dividido pela quantidade, que é quanto? 5. Então, a variância vai ser 1 mais 4, né? Menos 2 ao quadrado é 4, mais 0, mais 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1. Tudo isso dividido por 5. Coisa linda. 1 mais 4, 5. 5 mais 0, mais 4, 9. 9 com mais 1, 10. Então, isso é 10 dividido por quanto? Por 5. 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 é quanto? 2. Letra A. Show de bola? Então, ó, cuidado aí se aparecer variância, tá? Você precisa calcular a média do quadrado dos desvios, beleza? Se por um acaso o problema pedisse o desvio padrão, aí você ia pegar a variância e tirar a raiz quadrada dela, tá? Então, o desvio padrão aqui, vou colocar assim, ó, dp, seria a raiz quadrada da variância. Nesse caso, 2. Raiz quadrada de 2, tá bom? Mas o problema não pediu, mas o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Próxima questão, questão número 11. Mas antes disso, ó, só essa questão anterior aí já valeu você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo seu, você ajuda demais no crescimento, você não faz ideia do quanto você ajuda no crescimento e eu consigo trazer cada vez mais conteúdo para vocês, ajudar cada vez mais pessoas, beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao nossa revisão, né? Questão número 11 diz assim: sabe-se que 15 operários trabalhando em uma jornada de 9 horas por dia construíram 2/7 de um muro em 32 dias. Se forem contratados mais 3 operários, em quantos dias a obra será terminada se a jornada diária for reduzida em 1 hora? Eu quero que você coloque um asterisco nessa questão. Por quê? Porque regra de 3 composta cai direto. Cai direto.
Walter, mas como é que eu vou identificar que é um problema de regra de 3 composta? Em todo problema de regra de 3 composta, você tem pessoas, você tem o tempo e você tem a ação, certo? Ação, trabalho, processo, eu gosto de chamar de ação. Quando não aparecem pessoas, vão aparecer máquinas, tá? Então você leu isso aqui, ó. Você leu isso no enunciado? Pessoa mais tempo mais a ação, já sabe que é um problema de regra de 3 composta, ok? Aí vamos lá. Como é que você vai fazer? Eu gosto de usar a seguinte linguagem padrão. Operário, dia, hora e ação. Eu sempre escrevo isso. Operário, dia, hora, ação. Guarda no seu coração. Operário, dia, hora, ação. Operário, dia, hora, ação. Guardou? Aí vamos lá, ó. Os operários são as pessoas. 15, né? Ou as máquinas, enfim. Nesse caso, está até com a palavra operários mesmo. Hora é hora. Então, ó, 9 horas. Certo? Fazem 2 sétimos. Então, 2 sétimos. Em quanto tempo? 32 dias. Walter, eu já peguei questão que não dava o dia, mas dava a hora. Ou o contrário, dava as horas e não dava o dia. O que você faz? Apaga a coluna que não tiver, tá? Então, se ele só te der os dias, você vai lá e, ó, se ele te der só as horas, você vai lá e apaga os dias. Se ele te deu o dia e a hora, você tem a informação completa, tá? Senão você apaga e coloca só o que ele te deu de informação, tá? Mas vamos lá, operário, dia, hora, ação. Beleza? Então aqui são 32 dias. Seguindo o raciocínio. Aí vamos lá. Se forem contratados mais 3, então o que era 15 passa a ser 18. Cuidado que a interpretação faz falta, hein? Em quantos dias? Não sei os dias, certo? A obra será terminada. Eu quero terminar a obra. Se a jornada diária for reduzida em 1 hora. Bom, eram 9 horas, reduzir em 1 hora, passam a ser 8 horas, certo? A ação foi a construção do muro. Então vamos imaginar aqui, ó. Vou fazer aqui para você entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Pegamos o muro, né? Dividimos em 7 blocos, 7 partes que a gente precisava fazer. Quantas eles já construíram? 2. Se eles querem terminar o muro, é o que resta. Então, o que resta para terminar esse muro? 5 sétimos. Então, a ação que eles precisam fazer é a ação de construir 5 sétimos desse muro. Correto? Agora, como é que você resolve? Você vai fazer o seguinte, sempre. Multiplica em cima. Chegou na ação, desce. Multiplica em cima. Chegou na ação, desce. Multiplica embaixo. Chegou na ação, sobe. Walter, sempre não tem seta para cima, seta para baixo? Não. Multiplica em cima, chegou na ação, desce. Multiplica embaixo, chegou na ação, você sobe. Aí, ó, vamos lá. Multiplicando todo mundo, né? De baixo, que é onde o x está. Então vai ficar assim, ó, 18 vezes 8 vezes 2 sétimos vezes x. Isso é igual a, multiplica todo mundo de cima, 15 vezes 32 vezes 9 vezes 5 sétimos. Ok? Agora, ó, o que você vai fazer? Walter, tem fração. Bom, você está vendo que os dois lados estão divididos por 7? Pronto, você pode ignorar ele. Ok? E aí, ó, ignorando ele, sobrou aqui pra gente, ó, vou reescrever, 18 vezes 8 vezes 2 vezes x, igual a 15 vezes 32 vezes 9 vezes 5, certo? Aí acontece o seguinte, os alunos, né, odeiam simplificação, porque ficam na dúvida por onde simplificar, como simplificar. O que você tem que entender é que a simplificação nada mais é do que uma divisão dos dois lados. Então você vai caçar dos dois lados números que sejam múltiplos ou que tenham alguém, né,
múltiplo em comum. Então, vamos lá. Ó. Olhando para os termos, eu consigo ver o seguinte. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu pegar outra cor. Deixa eu ver qual cor tem aqui de boa. Deixa eu pegar essa cor aqui, ó, amarela. Aí, vamos lá. Olha só. Pensa comigo aqui. O 8, ele divide o 32. Certo? Por quê? Porque 4 vezes 8 é 32, certo? 4 vezes 8 é 32, então aqui vai dar 4 e aqui ficou 1, né? Beleza. Walter, mas o 2 divide esse 4 e vai dar 2, né? Então, beleza, guarda essa informação, vou reescrever para não bagunçar muito. Ficou 18x igual a 15 vezes o 2 vezes o 9 vezes o 5, correto? Mas o 2 divide 18, dá 9. Agora, você consegue ver que tem 9 dos dois lados, tá vendo? Então, o 9 simplifica com 9. Sobrou quem aqui? Aqui sobrou o x igual a 15 vezes 5. 15 vezes 5, isso é 75. Então, vai levar 75 dias, letra E. Próxima questão, questão número 12. 3 amigos montaram uma locadora de carros. Altamiro entrou com 24 mil, Valdir com 35 mil e Cláudio com 16 mil. Ao fim de 6 meses, obtiveram um lucro de 15 mil, que foi dividido entre os três em partes diretamente proporcionais ao capital que cada um empregou. O valor que coube a Valdir foi... Valdir entrou com 35 mil. Bom, para facilitar nossos cálculos, você está vendo que todo mundo é múltiplo de 1000, né? Então você pode ignorar esses zeros aqui e usar tudo sem 1000, tá? Sem o 1000. Então vamos lá. Você tem que Altamiro entrou com 24, Valdir entrou com 35 e você tem que Cláudio entrou com 16, certo? O que eles vão dividir, que é 15, o lucro, certo? O lucro de 15, eles precisam dividir em forma proporcional ao que cada um investiu, certo? Daí, como é proporcional, eu vou multiplicar aqui, cada um por uma constante de proporcionalidade, certo? Daí, como é que você faz agora? O somatório de tudo, então vai assim, 24K mais 35K mais 16K, o somatório de tudo, é igual ao lucro, que é 15. Beleza? E aí agora você vai somar tudo isso. 16 mais 24, 40, né? 40 com mais 35 vai ficar 75K. 75K é igual a 15. Isso significa que K é 15 dividido por 75. Certo? E o K é a constante multiplicativa. O que você vai fazer agora? Simplificar aqui, só para melhorar a nossa vida. Vai ficar assim, simplificou por 5. Simplificando por 5, nós temos aqui 3 e 15, né? Dividindo aqui por 3 agora, dividindo por 3, nós temos 1 quinto. Então, dividir por 3, dividir por 3. Então, o K, ele é 1 quinto. Se eu encontrei que o K é igual a 1 quinto, eu vou pegar esse valor que eu encontrei
e vou multiplicar por cada um dos resultados. E aí eu vou encontrar o quanto cabe a cada um. Walter, mas você não precisa multiplicar por todos. Realmente não preciso, por quê? Porque o exercício, a questão em si, não pede o valor que cabe a todos. Quer saber só o que cabe a Valdir. Então você vai pegar o que cabe a ele, é 35 vezes K. E quem é K? 1/5. Pronto. Agora isso aqui é o quê? 35 dividido por 5. Isso vai dar o quê? 7. Certo? Então, o que cabe a Valdir é 7. Mas lembra que era 1000? Né? Lembra que tudo era 1000? Tá? Eu só cortei esses zeros para facilitar ali e não ficar com um monte de zero na hora da conta. Certo? Então, o que cabe a Valdir é 7.000. E aí, 1, 2, 3. Letra E é o nosso gabarito. Próxima questão, questão número 13. Questão número 13, problema de associação lógica. Deixa eu beber uma água aqui. Ó, essa pausa aí, ó, já dá para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aqui embaixo no comentário se você vai ser aprovado ou não e voltar aqui no domingo para me contar, hein? Vamos lá. Minha garganta estava seca já. Questão 13 diz assim: 3 amigas, Rita, Marisa e Janete, possuem olhos azuis, verdes e castanhos. Não necessariamente nessa ordem. Por coincidência, usam sapatos cujas cores também são azuis, verdes e castanhos. Ok. Só que a única que usa sapatos da mesma cor dos olhos é Rita. Então, Rita usa sapato da mesma cor do olho. Nem os olhos, nem os sapatos de Janete são castanhos. Marisa está com sapatos azuis. Desse modo, pode-se afirmar que... Vamos lá. É um tipo de problema que, quando você vai lendo as informações, você vai perdendo ela aos poucos. Então, o que você vai fazer para não errar? Você vai construir uma tabela. Então, você vai colocar as 3 pessoas, olha, ó, Rita, Marisa e Janete, ok? Vamos construir aqui uma tabela. Então, ó, construindo aqui uma tabela, vamos colocar aqui, ó, as 3, certo? Aí, ó, uma tem olhos azuis, verdes e castanhos, certo? Essa é a cor dos olhos. Beleza, guarda isso. E nós temos os sapatos, né? Então aqui são os olhos, e aqui são os sapatos, certo? E os sapatos também são, né? Azul, verde e castanho, né? Beleza. Aí vamos completar essa tabela com V ou F. Quando a gente colocar V, você completa linha e coluna com F, beleza? Tem gente que coloca SN, um xizinho, vai rabiscando, tá? Tem gente que faz de diversas formas, mas eu gosto particularmente de colocar V e F. Eu acho que fica fácil de identificar. Deixa eu fazer aqui as linhas, que aí a gente não bagunça nada, né? Então vamos lá. Colocando V e F, vamos lá completar. Então vamos lá. Por coincidência, usam sapatos cujas cores são azul, verde e castanho. Beleza. Só que a única que usa sapatos da mesma cor dos olhos é Rita. Então, se a gente souber qual é a cor dos olhos, é a mesma cor do sapato. Beleza. Tá bom, guarda essa informação. Os olhos, né? Os olhos e os sapatos são da mesma cor. Tá. Aí o problema diz assim, ó. Nem os olhos, nem os sapatos de Janete são castanhos. Então, Janete não tem olho castanho e não tem sapato castanho. Certo? Aí vamos lá. Marisa está com sapatos azuis. Desse modo, vamos lá. Marisa tem sapato azul. Marisa tem sapato azul. Marisa, sapato azul.
verdadeiro, né? Se você colocou uma informação verdadeira, linha e coluna completa com F. F, F. Linha e coluna completa com F. Bom, olha o que você chega aqui de conclusão. Janete não tem sapato azul e não tem sapato castanho. Janete só pode ter sapato que é verde, certo? Se você colocou aqui, ó, linha e coluna, você completa com V. Então, com F, né? Então, se eu colocou verdadeiro, aqui vai ser F e aqui vai ser V. Beleza? Bom, mas Rita, vou voltar aqui, ó. Cadê? Ó, a única que está com sapato da mesma cor dos olhos é Rita. Se o sapato de Rita é castanho, os olhos dela também são castanhos, certo? Então, colocou uma informação verdadeira, linha e coluna, você completa com F. F, F. Ok? Vamos ver se dá para completar mais alguma coisa aqui. Ó, nem os olhos, nem o sapato de Janete são castanhos. Janete não tem sapato castanho. Marisa está com sapatos azuis. Mas a única que está com sapato da mesma cor é Rita. Então, você sabe que Marisa não está com sapato azul. Correto? Se ela não está com sapato azul e nem com sapato castanho, ela só pode estar com sapato verde. Certo? Aqui, ó, completa com F. Logo, Janete não está com sapato. Não tem, né? Olhos verdes nem olho castanho. Ela só pode ter olhos azuis. Então, completamos, tá, o nosso problema. Então, ó, ficou V aqui, V aqui, V aqui, V aqui e V aqui. Vamos analisar as alternativas agora. A gente concluiu que Rita tem olhos castanhos e está de sapato castanho. Marisa tem olhos verdes e está de sapato azul. Janete tem olhos azuis e está de sapato verde. Então vamos lá. Janete, os olhos de Janete são azuis? Os olhos de Janete são azuis, isso é verdade. E os de Rita são verde? O de Rita é castanho. Letra A está eliminada. Os sapatos de Janete são verde? Janete, sapato verde, isso é verdade. E os de Rita são castanhos? O de Rita é castanho. Tá certo, né? Letra B é o gabarito. Vamos olhar as outras. Os sapatos de Rita são verde? Sapato de Rita é castanho. Letra C tá fora. Os olhos de Rita são verde? Os olhos de Rita são castanhos. Tá fora. Os olhos de Janete são castanhos? Os olhos de Janete são azuis. Quem tem olho castanho é Rita. Tá fora. Letra B é o gabarito, tá? Então, problema aí de associações lógicas, onde você vai completando a tabelinha com V e F, tá? S ou N, e aí dá para ficar montando o problema bem legal, tá? 13. Ah, cara, eu repeti a questão. Vamos olhar aqui a outra. Próximo. Que é a mesma coisa, ó. 3 amigas, mesma coisa. Dupliquei o slide. Vamos lá, próxima questão aqui. Qual é o volume de um paralelepípedo reto retângulo cujo comprimento vale 30 e a largura equivale o dobro do comprimento e a altura equivale a sexta parte da largura? Vamos lá para o que ele está dizendo para a gente. Paralelepípedo reto retângulo. Então, nós temos aqui um paralelepípedo reto retângulo. Beleza? Aí, vamos lá. Ele diz assim para a gente, ó. O comprimento vale 30. 30. A largura vale o dobro do comprimento. Eu vou até trocar, ó. Vou colocar... Eita, deixa eu voltar aqui. Vou até trocar, ó. Vou colocar o 30 aqui, tá? E aqui, porque tá maior, é o dobro, vale 60, tá? E a altura equivale a sexta parte da largura. Bom, então a altura é a largura dividido por 6. Então, aqui, ó, vai ser 10. Correto? O problema quer saber o volume. O volume de um paralelepípedo é a multiplicação das 3 dimensões.
Então, isso é 60 vezes 30 vezes 10. Certo? 6 vezes 3, 18. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 18.000 metros cúbicos. Gabarito aqui, ó, letra D de dado. Ok? Cuidado com esse tipo de problema. Questão número 15. Carlos possui 5.000 em sua conta bancária. Esse valor rendeu 2% ao mês a juros simples durante 10 meses. Após esse período, Carla emprestou 2.000 para sua irmã. Calcule o valor que sobrou na conta de Carla e assinale a alternativa correta. Vamos lá, falou aqui, ó, juros simples. Juros simples, você nem precisa ficar pensando muito. Juros simples é CIT, capital, taxa, tempo. Juros simples é CIT, capital, taxa, tempo. Beleza? E aí, vamos lá. Os juros vai ser 5.000, o capital, vezes a taxa, 2% ao mês, vezes o período de meses, que é 10. Cortei um zero aqui, cortei um zero e um zero. Né? Cortei 2 zeros embaixo, corta 2 zeros em cima. 500 vezes 2, isso é 1.000. Então, esse valor, né, que ela possuía de 5.000 no banco vai render R$1.000. Então, ela passa a ter o montante de 5.000 mais 1.000. Então, ela passa a ter 6.000. Show de bola? Aí, vamos lá. Após esse período, ou seja, após os 10 meses, ela empresta 2 para sua irmã. Então, dos 6.000, tira 2. Isso vai dar o quê? 4.000. 4.000, letra B, é o gabarito. Beleza? Próxima questão, questão de média ponderada. Em um concurso, o candidato é submetido a 3 provas: matemática, português e ciências. O resultado de cada candidato é calculado por média aritmética ponderada. Se é média ponderada, ele vai te contar os pesos. Ok? Com os seguintes pesos: matemática, peso 4. Português, peso 3. Ciências, peso 3. A média mínima para aprovação nesse concurso é 7. E um determinado candidato tirou 6 em matemática, 7,5 em português e 7 em ciências. Com esse resultado, pode-se afirmar que o candidato teve média, e aí a gente precisa calcular a média dele. Média ponderada é o peso multiplicado pela nota. Soma tudo, né? E divide pela soma dos pesos. Então, vamos lá. A média ponderada do candidato vai ser 4 vezes 6. Mais, agora, ele tirou peso 3, ele tirou 7,5. Então, vai ficar 3 vezes 7,5. Mais, peso 3 tirou 7. 3 vezes 7. Tudo isso, certo? Dividido pela soma dos pesos. 4 mais 3 mais 3. 4 mais 3, 7 mais 3, 10. Tudo isso dividido por 10. Vamos lá ao cálculo. 6 vezes 4, 24. Mais 3 vezes 7,5, 21, 21, 22,5, né? 22,5. Mais 3 vezes 7, 21. Somou tudo e a gente vai fazer o quê? Dividir por 10. Então, a média ponderada é 24 mais 22, 46. 46 com mais 21, 67. Então, ficou 67,5 dividido por 10. Então, soma tudo e divide por 10. Isso é 6,75.
6,75 é a média dele, e para ele ser aprovado, ele tinha que ter média 7. Então, ele tirou média 6,75 e não foi aprovado. Letra E é o nosso gabarito. Beleza? Bom, galera, tinha muito mais coisa aí para a gente poder revisar, mas chegamos aí ao fim da nossa aula de hoje, tá? Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, saber informações de curso e tudo mais, tá? Aqui, ó, só você escanear esse QR Code, faça parte do grupo do WhatsApp, me segue lá no Instagram, no TikTok, se inscreve aqui no canal, essa ação é muito importante, tá? E deixa aqui embaixo também nos comentários se esse vídeo te ajudou e deixa aqui, ó, eu vou ser aprovado, beleza? Bom, galera, fica com Deus, espero ter conseguido ajudar vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!